Fala pessoal, tudo bem? Professor Álvaro Barros. Nossa última aula hoje do capítulo 11 do segundo curso da formação Cisco CCNA versão 7, curso SRWE. Nessa aula do capítulo 11 que a gente vai estar olhando agora, os tópicos 11.4 e 11.5, como são tópicos pequenos, a gente vai concentrar esses dois tópicos só nessa aula, onde nós vamos estar visualizando e implementando possibilidades para mitigar ataques ao ARP e ataques ao protocolo Spanning Tree. Tá? Então, a partir de agora a gente vai dar uma olhadinha aí como é que a gente faz essas configurações aí e implementando nos switches aí essa questão das seguranças. Então, vamos lá. Bom pessoal, então vamos dar uma olhada aqui como mitigar os ataques ao ARP, tópico 11.4 do capítulo 11, né? Nós já vimos em aulas anteriores que o ARP ele pode ser utilizado para fazer um ataque numa rede. Um agente de ameaças pode enviar respostas gratuitas ARP para a rede, e com isso ele pode inclusive fazer-se passar pelo próprio gateway da rede, atuar ali como um homem do meio, né, o man in the middle, e começar a receber tráfego que deveria ir para o gateway e acaba indo para a máquina do atacante. Ele vai poder capturar esses pacotes. Então esse é um exemplo de onde ele pode simplesmente mandar respostas gratuitas, informando, associando o seu MAC com o IP que seria o IP do gateway. Impedir isso, para a gente poder mitigar esse tipo de ataque, a gente pode usar, por exemplo, a inspeção dinâmica do ARP, ou o DAI. Só que para a gente poder aplicar o DAI, a gente tem que estar com o rastreamento DHCP habilitado. Então é o tópico da aula anterior que nós vimos, né? Nós precisamos fazer isso. E essa implementação do DAI, né, da inspeção dinâmica do ARP, ela vai impedir ataques, ela vai ajudar a impedir ataques como? Ela não vai retransmitir respostas ARP inválidas ou gratuitas pelas portas. Então, só habilitando isso, aquele ARP gratuito não vai ser retransmitido. Vai interceptar as solicitações e respostas ARP em portas não confiáveis. E aí nós verificamos já quando nós tratamos o rastreamento do DHCP, aquela habilitação de portas não confiáveis e portas confiáveis. Ela verifica cada pacote interceptado, a questão da ligação do endereçamento IP com o endereço MAC. Então aquela tabela de endereço válido que o switch faz também quando nós habilitamos o rastreamento do DHCP. Ela elimina e registra as respostas ARP que são provenientes de requisições inválidas para poder impedir esse envenenamento por ARP ou o spoofing, né? E ela vai desativar o erro, vai desativar lá na interface se o número de pacotes lá configurados no DAI for excedido. Diretrizes para a gente poder implementar essa inspeção dinâmica do ARP. Primeiro ponto, a gente precisa habilitar o rastreamento DHCP, tem que ser habilitado aquele IP DHCP, né, que a gente fez as configurações. Habilitar nas VLANs também o rastreamento DHCP. Habilitar o DAI, ou inspeção dinâmica do ARP nas VLANs, e configurar as interfaces confiáveis para rastreamento DHCP e inspeção ARP. Então aqui, ó, interfaces confiáveis para o rastreamento DHCP nós vimos na nossa aula anterior, né? E habilitar agora a inspeção ARP. Aqui, inclusive, ele frisa aquela afirmação que nós vimos, inclusive, no tópico anterior, né? Onde todas as portas que forem portas de acesso, tá? Ou seja, portas em que eu vou estar conectando o meu switch aos dispositivos finais, eu vou configurar essas portas como não confiáveis. Quem que serão minhas portas confiáveis? São aquelas portas que eu tenho a certeza da conexão, são as portas que estão ligando o meu switch com outros switches, outros roteadores da minha infraestrutura da rede, que estão conectando o meu switch com os meus servidores reais de DHCP, por exemplo. Então a gente faz esse tipo de implementação. Isso aqui a gente já viu até inclusive também no tópico anterior. Nesse caso, o DAI ele também pode ser configurado para fazer verificação dos endereços MACs e IPs de destino e de origem. A gente faz a implementação de MAC de origem, MAC de destino, endereço IP para poder implementar uma política de segurança na hora de fazer a varredura do ARP lá. Comando IP ARP Inspection Validate aí, MAC de origem, MAC de destino e IP. Ele vai fazer aquela consulta para descartar pacotes ARP quando os endereços IPs forem inválidos. E atenção,
se a gente for fazer esse tipo de configuração, é importante que na hora que eu estiver fazendo várias configurações, né, eu tenho que fazer tudo numa única linha. Porque se eu fizer um comando usando o IP ARP Inspection Validate, der o Enter, depois fizer outro comando, o que eu estou fazendo naquele momento ele substitui o anterior. Tá? Então o ideal é que a gente insira-os todos na mesma linha para poder ter essa configuração de maneira correta. Tá? Vamos pular aqui só para checar as sintaxes, né, para poder fazer a implementação. Então nós temos essa topologia. Então estou conectado no switch S1, onde eu tenho aqui o servidor DHCP, giga 0/1 ligando no switch de camada 3 e o host na porta de acesso F0/1, Fast Ethernet 0/1. Mesma topologia que a gente usou no tópico anterior. E aí vamos habilitar no primeiro momento o rastreamento DHCP. Então IP DHCP Snooping. Então habilitei o rastreamento DHCP. Por quê? Porque para implementar a inspeção de ARP dinâmica, a gente tem que ter o rastreamento DHCP habilitado. Entrei nas configurações de interface giga 0/1 a giga 0/2, que são as minhas interfaces confiáveis. Entrei nas interfaces. IP DHCP Snooping Trust, ou seja, defini que elas são as minhas interfaces confiáveis. Habilitei a inspeção ARP confiável na interface confiável e exit. Estou habilitando o rastreamento DHCP e o DAI agora para as VLANs. Então IP DHCP Snooping VLAN, rastreamento DHCP para as VLANs 10, 20 e da VLAN 3049. Habilitei a inspeção dinâmica ARP para as VLANs 10, 20, 30 até a 49. Então feito isso, já está finalizada a minha configuração aqui. E aí a gente já encerra esse tópico bem rapidinho, né? E vamos já tocar direto para o próximo tópico aí, que vai ser o mitigar ataques STP. Relembrando um pouquinho os ataques STP, STP é o protocolo Spanning Tree para fazer a verificação na qual, se eu tenho links redundantes dentro de uma determinada rede, para evitar a criação de loops dentro daquela rede. O Spanning Tree ele fica trocando informações, né, BPDUs lá entre os switches para poder verificar aquele que é o switch raiz, que é o cara que controla aquela digamos assim, a orientação do estado das portas. E um dos ataques que pode acontecer em cima do STP é o host, o agente de ameaça, se conectar àquele switch para poder ele passar a enganar a rede e ele se tornar o bridge raiz. Tá? Então isso é o tipo do ataque de manipulação do Spanning Tree, né? Ou seja, ele conduz um ataque falsificando o bridge raiz, altera aquela topologia e o atacante se torna o controlador, digamos, daquele STP. Mitigando esses tipos de ataques, a gente pode habilitar aqui, usar o Port Fast e o BPDU Guard. Tá? O Port Fast ele vai fazer imediatamente uma interface configurada como porta de acesso ou tronco para o estado de encaminhamento, ou seja, então aquela porta que eu estou configurando lá como Port Fast, ela não vai mais ficar no estado de escuta e de aprendizado, ela vai ser somente encaminhamento. Então eu não tenho ali, já mitigando ali a possibilidade de ataque de um agente de ameaças querer enviar tráfego na rede para poder se tornar aquela interface, para fazer com que ele se torne escuta ou aprendizado. E o BPDU Guard, ou seja, qualquer erro, ele vai desativar imediatamente a porta que recebeu aquela BPDU. Por padrão, Port Fast e o BPDU Guard, eles vão ser configurados nas interfaces conectadas aos dispositivos finais, ou seja, então se eu tenho essa topologia aqui S1 para os meus switches de camada 3, eu tenho aqui a redundância de link, aqui vai acontecer o Spanning Tree para evitar loop. Eu vou configurar isso aonde? Nas minhas portas de acesso de S1, são as portas que ligam para os hosts. E como que eu faço essa configuração? Eu vou entrar na interface que eu quero, ou seja, as interfaces que estão lá de modo de acesso. Entrei nas configurações da interface de modo de acesso, determinei que essa interface vai ser realmente somente modo de acesso, para que ela não tenha a possibilidade de se tornar tronco.
habilitei o port fast do spanning tree dentro daquela interface. Então, feito isso, já está a configuração. Aqui eu já dei o exit, né, para sair das configurações da interface. Show running config início com span, então ele vai me mostrar as configurações de spanning tree dentro do running config. Então já tem lá spanning tree, mode, pvst, port fast padrão e outra informação que é o extend system id. Me mostra a informação da interface fast 0/1 dizendo que ela está em modo de acesso e está habilitada para o port fast. E agora a configuração do BPDU guard. Mesma coisa, entrei na configuração da interface, spanning tree, BPDU guard enable, habilitei o BPDU guard dentro daquela interface, exit. Spanning tree, port fast, BPDU guard default, habilitei, os dois estão funcionando. End. Aqui só mostrando o comando para mostrar o sumário do spanning tree, ele vai me mostrar essas saídas aqui das configurações. Aqui aquela implementação para fazer a configuração do meu cenário. Então estamos atualmente conectados ao switch 1. Quais são? Entrar no modo de configuração da interface de F0/1 até o 0/24, configurar todas as portas para o modo de acesso, voltar para o modo de configuração global e ativar port fast por padrão e BPDU por padrão todas as interfaces. Primeiro ponto, entrei no range da interface, interface range de fast ethernet 0/1 até 0/24. Definir todas essas interfaces em modo de acesso, sair, spanning tree, port fast, default, habilitei, spanning tree, port fast, BPDU guard, default, então já habilitei. Agora vamos só verificar se as duas estão funcionando de maneira correta. Ok, show spanning tree summary, ele vai me mostrar, está habilitado, aqui já está desabilitado, ó, filtro de default, porque eu tenho habilitado já tanto o port fast quanto o BPDU. E aí a gente finaliza aqui essas configurações que a gente precisa fazer para habilitar. Então, tanto o port fast quanto o BPDU guard são ferramentas que a gente pode utilizar aí de configuração e implementação nas interfaces e nos nossos switches para poder mitigar aqueles ataques aonde o host, o agente de ameaças, quer se tornar a ponte raiz dos nossos switches dentro do protocolo spanning tree, para poder, a partir daí, ele vai conseguir explorar a topologia da rede, alterar a topologia da rede, enfim, ele pode causar um grande problema na nossa rede aí. E a gente finaliza também agora esse tópico 11.5 e praticamente a gente encerra o capítulo 11, que é essa parte de mitigar os ataques da LAN. Mais para frente vai ter uma aula só com a solução do laboratório, mas a parte de conteúdo desse capítulo 11 a gente encerra por aqui e até a próxima e aquele abraço.